A sua mente pode até desejar mais, mas o seu corpo pode estar preso no passado. A sua prosperidade financeira não está na planilha, ela está no teu corpo, no seu sistema nervoso. É por isso que antes de aprender sobre finanças, sobre organização financeira, sobre investimentos, é preciso aprender a falar a língua do teu corpo. E por isso, quando a gente fala em prosperidade, a gente não está falando só de estratégia, de produtividade, de mindset, de organização financeira. A gente está falando de regulação do sistema nervoso. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então, prepare-se, porque o mergulho começa agora. Eu tô muito animada para compartilhar com vocês o tema do episódio de hoje, que é sobre dinheiro, prosperidade e o sistema nervoso. Também vou falar sobre o Human Design, que é a principal ferramenta do meu trabalho. E eu tô muito animada, gente, porque estudar sobre o sistema nervoso com foco em prosperidade e manifestação tem explodido a minha mente, sempre relacionando com o Human Design. Então eu tô com essa necessidade de transbordar tudo isso para vocês. Então o episódio de hoje é sobre dinheiro. Não porque o dinheiro é a coisa mais importante da sua vida, mas costuma ser a maior trava entre você e os seus sonhos. Pensa comigo, quantas vezes você já deixou de fazer algo que você queria profundamente porque não tinha dinheiro suficiente? Quantas vezes você aceitou menos do que você merecia, um salário, uma proposta ou até mesmo um relacionamento por medo de não conseguir algo melhor? Quantas ideias lindas você engavetou, deixou de lado projetos por medo de não dar conta? Quantas viagens você deixou de lado experiências pensando, um dia se eu for rica, quem sabe? Quantas formações, cursos, mudanças, experiências, saltos quânticos você não deu na sua vida porque parecia que o dinheiro não permitia? Talvez você tenha permanecido em lugares que já não eram mais saudáveis para você, seja um trabalho ou um relacionamento, porque você não se sentia segura financeiramente para sair dali. E talvez você tenha até se culpado por desejar mais, como se fosse errado querer crescer, expandir, querer conforto, beleza, expansão. E isso é algo que une todas nós, o desejo de crescer, de expandir, de melhorar as nossas vidas e a nós mesmas. Porque como seres humanos, a gente carrega uma alma que anseia por expansão. Então esse impulso de crescer, de manifestar mais, de continuar sonhando, está inscrito nas nossas células. Tudo no universo, absolutamente tudo, se não está crescendo, está morrendo. É justamente por isso que os desejos do seu coração são direcionamentos da sua alma, não são vontades aleatórias. É justamente a forma que a sua alma encontrou de te fazer expandir, de te fazer crescer. Então, seu sonho aponta o próximo passo do seu florescimento, da sua expansão. A nossa alma tem um propósito, que é a expansão, sair dessa encarnação melhor do que entrou. E ela faz isso através dos nossos sonhos. Então nunca ignore um sonho do seu coração. E se você tem um sonho, no processo de realização, você vai expandir. Você vai trazer mais de você para o mundo. E para realizar os seus sonhos, na maioria das vezes, você precisa de dinheiro. Então pensa comigo, se ter mais dinheiro te permite realizar mais sonhos,
Ter mais dinheiro te permite também expressar mais da sua essência no mundo, amplificando a sua essência no mundo. E é por isso que eu decidi estudar sobre o dinheiro. Afinal, se você me acompanha aqui já há algum tempo, você sabe que o foco do meu trabalho é te ajudar a tirar os seus sonhos do papel e construir uma vida e uma carreira que faça sentido para sua alma. Eu lembro que uma vez uma astróloga fez uma leitura do meu mapa e ela falou para mim que parte da minha missão é ajudar mulheres a serem prósperas e abundantes. E eu já percebi que eu faço isso com o meu trabalho. Desde o início, desde quando eu comecei, de diversas formas diferentes. Dentro da Bússola da Alma, eu compartilho um conhecimento para quem quer trabalhar com Human Design, ter uma vida próspera com esse conhecimento, percorrendo a jornada que eu percorri com esse conhecimento, ou para quem quer fazer uma transição de carreira, ou para quem quer implementar esse conhecimento no seu trabalho e melhorar os seus resultados. No portal Criadoras Quânticas, eu te ensino a se conectar com a sua essência através do seu mapa de Human Design e da física quântica para você incorporar a identidade da mulher que realiza qualquer sonho com leveza e facilidade, porque ali dentro você compreende o que funciona para você, a sua estratégia única de manifestação. Então você para de se distrair, de se comparar e foca a sua atenção, a sua energia, que é criadora, no que realmente vai dar certo para você. Mas de um tempo para cá eu também decidi criar algo focado totalmente em dinheiro, estudar mais sobre isso. Eu já fiz diversos cursos sobre o tema, já li praticamente todos os livros best-sellers sobre dinheiro, abundância e prosperidade, mas com toda certeza o que mais me transformou e impactou foram esses dois conhecimentos, o conhecimento do sistema nervoso e o conhecimento do Human Design. Eu não acho que você precisa ficar preso investigando como a sua bisavó lidava com dinheiro, quais foram os traumas dela para você entender se isso tem relação com a sua trava financeira, com a sua situação atual com o dinheiro. Isso até pode, sim, ser interessante, trazer algumas descobertas. Eu fiz uma formação em constelação, conhecimentos sistêmicos, e é interessante, por exemplo, se você é brasileira, estudando sobre a colonização no Brasil, você pode descobrir a origem de alguns traumas relacionados ao dinheiro que podem afetar a forma como você se relaciona com a prosperidade e até com o trabalho. O Brasil foi moldado por um modelo colonial que reforçava a dependência econômica e cultural em relação a Portugal e mais tarde a outras potências também. Com isso, gente, a autonomia financeira enfraqueceu e a percepção de autossuficiência também. O que acontece quando isso diminui? Quando isso enfraquece? Surge o medo de assumir o protagonismo financeiro, com tendências a esperar ajuda externa, ou até dificuldade em confiar nas próprias capacidades. A elite colonial, vista como exploradora, gerou desconfiança em relação a pessoas ricas, e isso criou, no imaginário coletivo, o estigma sobre o dinheiro, que está frequentemente associado à corrupção, à exploração, a gente ruim, imoralidade. Então, com isso, surgem muitas das crenças que muitos brasileiros carregam, como, por exemplo, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não é honesto, o dinheiro corrompe as pessoas, e tantas outras que a gente pode ter escutado muito dos nossos pais, avós e de pessoas do nosso convívio. Mas a verdade, é isso que eu quero que vocês compreendam com esse episódio. A verdade é que as nossas histórias do passado pouco impactam na nossa realidade hoje. O que impacta mesmo são as nossas narrativas sobre essas histórias. A gente não pode mudar o passado. A gente não pode mudar o que aconteceu. Mas a gente pode escolher contar uma nova narrativa sobre aquilo que aconteceu. Porque o lugar de vítima do passado é um lugar que não gera transformação. E tem pessoas que se apoiam nessas histórias do passado para afirmarem por que a vida delas está da forma que está. Às vezes a gente precisa sim olhar para o passado para entender o que contribuiu para a nossa formação, para a formação da nossa personalidade. Mas a gente olha para o passado para reconhecer e curar o que for preciso, o que foi reconhecido. Mas na hora certa, a gente olha para frente e segue com a consciência de que o que importa agora é quem escolhemos ser daqui para frente. É a narrativa que escolhemos contar daqui para frente, perpetuar daqui para frente. Somos a escritora, a diretora e a protagonista da nossa vida.
Vamos falar então do sistema nervoso. Conhecer o seu sistema nervoso te ajuda a expandir a sua capacidade de receber e sustentar prosperidade. E o seu mapa de Human Design revela como funciona a sua arquitetura, quais são seus dons e talentos únicos e como você pode gerar valor no mundo, porque prosperidade é o quê? Gerar valor no mundo, é multiplicar aquilo que lhe foi dado. O que lhe foi dado? Seus dons e talentos. E para poder multiplicá-los, você precisa reconhecê-los. A sua mente pode até desejar mais, mas o seu corpo pode estar preso no passado. A sua prosperidade financeira não está na planilha, ela está no teu corpo, no seu sistema nervoso. É por isso que antes de aprender sobre finanças, sobre organização financeira, sobre investimentos, é preciso aprender a falar a língua do teu corpo. Vamos entender isso melhor? Olha só, você não manifesta o que você deseja. Desejar algo não muda absolutamente nada na sua vida. Você manifesta o que está em coerência com quem você é. Por isso que a gente fala ser para ter e não desejar para ter. E o seu estado de ser é determinado por pensamentos, emoções e comportamentos. O pensamento é aquele que envia um sinal para o campo. As emoções magnetizam os eventos e o comportamento é a energia para fazer acontecer e sustentar uma ação alinhada em prol daquele objetivo. Até aqui tudo bem. 5% desse processo acontece de forma consciente. 5%. 95% acontece de forma inconsciente, no corpo. E quem comanda isso é o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso é o melhor amigo do seu subconsciente. E o subconsciente governa 95% do processo de criação da sua realidade. Então, imagina assim, o seu corpo é o seu templo. E realmente é um templo sagrado. Esse templo tem um segurança, que é o sistema nervoso. Esse segurança tem uma função muito clara. Eu só permito que entre aqui aquilo que é seguro. E o que é seguro? Aquilo que é conhecido. Então, isso significa que receber muito dinheiro, descansar sem culpa e ainda assim faturar muito, ser vista por milhares de pessoas, ter uma vida leve, rica e abundante, podem sinalizar perigos, ameaças para o seu sistema nervoso se essas realidades, se essas experiências não forem familiares para o seu corpo. Então, se você fica perpetuando sentimentos de culpa, de vitimismo, de insegurança, de se ver como pequena, de autocobrança, de medo, se essas foram as emoções crônicas da sua vida até hoje, então adivinha, o seu corpo considera isso seguro. Isso faz de você você. E o seu subconsciente vai buscar essas emoções todos os dias. Não porque elas são boas, mas porque são conhecidas. E por serem conhecidas, são seguras, familiares. Elas fazem de você você. Você vem construindo a sua identidade ao longo de todos esses anos. Então, quais são as histórias, narrativas que você perpetuou na sua vida até hoje? Que despertaram sensações no seu corpo? Porque é dessa forma que você aprende a ser você. Por isso você acorda e, sem perceber de forma inconsciente, você procura alimentar isso. Você procura a preocupação, a escassez, se isso for familiar para você. Por isso você sente medo de aparecer, de gravar aquele vídeo, de criar aquele projeto, de ser vista, mesmo sem motivo aparente. Por isso que você tem medo de dar aquela palestra, de aceitar aquele convite. O seu corpo quer voltar para o habitual. O seu sistema nervoso funciona em um algoritmo que é muito simples. Eu estou segura ou não estou segura? E qualquer coisa que seja desconhecida, até mesmo algo incrível, maravilhoso, é interpretada pelo seu corpo como uma ameaça. Se você já tentou subir o preço do seu trabalho, mas algo te puxou para trás, foi o seu sistema nervoso. Se você sentiu pânico ao passar um orçamento para um cliente, foi o seu sistema nervoso tentando puxar esse freio. Se vender parece arriscado para você, se posicionar dá medo, se ganhar mais dispara culpa no seu corpo, se vender com facilidade parece errado, gera pânico, se descansar dá uma sensação de fracasso para você, é o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso pode preferir a escassez porque ela é familiar do que a expansão. Simples assim. E você não regula isso com lógica ou planilha. Você não regula isso com mentalidade abundante, com afirmações positivas. Você regula com o corpo e com a experiência.
A experiência é para o corpo, o conhecimento é para a mente. O corpo sempre sabe mais do que a mente. O corpo lembra mais do que a mente. O corpo decide antes da mente. E por isso, quando a gente fala em prosperidade, a gente não está falando só de estratégia, de produtividade, de mindset, de organização financeira. A gente está falando de regulação do sistema nervoso. É sobre segurança interna, não é sobre esforço. O sistema nervoso é o sistema de integração do corpo e ele tem 3 funções principais. A primeira, captar informações do ambiente interno e externo. O interno são as sensações, as emoções, e o externo são os acontecimentos. A segunda função é processar esses dados dentro de você de acordo com os arquivos que ele tem armazenado ali. E a terceira função é gerar uma resposta motor, hormonal, emocional ou cognitiva, ou seja, enviar comandos para o seu corpo. Só que isso tudo acontece muito rápido, em milissegundos, na maioria das vezes sem que você perceba. Não tem participação consciente. A neurocepção é uma palavra usada justamente para explicar o sistema de vigilância interno do seu corpo, que é diferente da percepção. A percepção envolve a consciência. A neurocepção acontece abaixo do radar da mente consciente, da mente pensante. É a forma como o seu corpo, o seu sistema nervoso, escaneia constantemente o seu mundo interno e externo e busca sinais de segurança ou de ameaça, de perigo. O sistema nervoso autônomo responde a esses sinais antes mesmo de você ter tempo de pensar sobre eles. Se você sentir pânico, não tem nada de errado com você. Você não tem um karma, você não está espiritualmente bloqueada. Isso é só a prova de que o seu sistema nervoso está fazendo exatamente aquilo que ele foi treinado para fazer, proteger você com base nas histórias que você perpetuou até hoje. O problema é que vamos dizer assim, que é um detector de ameaça. E esse detector de ameaça está calibrado para um mundo antigo. E esse mundo antigo não existe mais da mesma forma. O mundo mudou. Só que o sistema nervoso é muito primitivo. E de acordo com a teoria polivagal da prosperidade, existem 3 estados, e um deles é o que te permite ser próspero e abundante. Existem várias partes que compõem o seu sistema nervoso. Para a gente falar sobre a teoria polivagal da prosperidade, eu tô falando sobre o sistema nervoso autônomo, tá bom? Imagina uma escadinha, e no degrau superior dessa escada, no 3º degrau, existe o que eu chamo de estado de expansão, que é o modo ventrovagal do seu sistema nervoso. O sistema nervoso parasimpático. Quando você está nesse estado, você consegue criar, você consegue se divertir, expandir, você se sente conectada com as pessoas, você sente segurança, curiosidade, abertura, esperança, coragem, criatividade, você se diverte, o seu pensamento está claro, você é capaz de abrir a sua intimidade, de colaborar, você está presente no teu corpo, presente com a sua situação financeira, você enxerga oportunidades, você toma riscos que te ajudam a expandir e prosperar, você constrói relações saudáveis, você está centrada, conectada e capaz de se relacionar. O seu rosto é mais expressivo, a sua voz é calorosa, o seu pensamento é flexível. Esse é o estado onde a prosperidade é naturalmente criada e sustentada. Aqui é como se a sua narrativa interna fosse assim: eu estou segura, existe o suficiente, eu posso criar e posso receber sem me sentir em dívida com alguém. Eu confio em mim e confio na vida. O dinheiro é uma ferramenta que está a serviço dos meus valores e da minha visão. No 2º degrau dessa escada, o degrau do meio, existe o estado simpático, que eu chamo de estado de alerta. Então a gente foi do estado de expansão para o estado de alerta. Aqui eu já estou falando daquele modo luta ou fuga. Quando você está aqui, você sente estresse, ansiedade, urgência, desconfiança, pressão, fica muito na defensiva, agitada, toma decisões impulsivas, reativas, não confia em si, não confia na vida, se esforça muito, corre atrás do dinheiro, cria a partir de um lugar de tem o quê e não de um lugar de inspiração. E, ironicamente, essa hipervigilância muitas vezes cria mais caos, que é justamente o que você estava tentando evitar a todo custo. É como se a sua narrativa interna aqui fosse: nunca é o suficiente. Eu preciso lutar por cada centavo. Eu posso perder tudo a qualquer momento. Se eu parar, eu vou perder tudo. Tempo é dinheiro. Agora, o último degrau dessa escada é o modo dorso vagal, que eu chamo de estado de bloqueio. Aqui, o seu corpo cria estados de desligamento, de imobilização.
Porque esse modo do sistema nervoso foi projetado para situações de risco de vida. Então esse é o seu estado de colapso, shutdown, que é conectado à imobilização, à paralisação. Aqui o seu sistema está literalmente offline. Você se sente sem esperança, você se sente depressiva, desconectada, dissociada, exausta, sem conexão com seus sonhos, sem criatividade. Você não consegue agir, você se sente paralisada, isolada, incapaz de se movimentar num lugar de vítima, incapaz de movimentar dinheiro também, incapaz de mudar o cenário que você se encontra. Muitas vezes busca anestésicos para evitar fazer o que precisa ser feito, busca distrações. Aqui é como se a sua narrativa interna sobre o dinheiro fosse: nada mais importa, eu não aguento mais, nada vai mudar, não adianta tentar, eu sou impotente. A gente transita por esses 3 níveis da escada. Isso é sinônimo de saúde. Transitar. O objetivo não é viver 100% do tempo no estado de expansão, mas é importante que você evite ao máximo ficar muito tempo nesse estado de bloqueio ou de alerta, porque pode ser difícil sair depois. O objetivo é você reconhecer em qual estado você passa mais tempo, reconhecer o que ativa esse estado e ter ferramentas para você voltar para o equilíbrio, expandindo aos poucos a sua capacidade de permanecer mais tempo no modo expansão. E é isso que eu te ensino dentro das jornadas comigo. Ferramentas, meios para você ganhar consciência disso e transformar isso aos poucos. Porque você não é uma coisa só, você é um sistema nervoso aprendendo momento a momento que é seguro. Mas quando o sistema nervoso está desregulado, ele não altera entre ação e descanso, expansão e recolhimento. Ele tende a ficar preso muito tempo em um estado. Muitas vezes é o estado de alerta ou o estado de bloqueio. E isso impacta a sua relação com o dinheiro, isso impacta a sua capacidade criativa, suas relações e a sua saúde. Porque quando o corpo está estressado muito tempo, não sobra energia para restaurar o corpo, para enfrentar um vírus ou uma doença. Agora eu quero trazer um exemplo para a gente entender mais na prática como que funciona o sistema nervoso. Imagina que lá fora o mundo está caótico. Você se deparou com uma notícia que pode afetar a economia do seu país. Por exemplo, agora está tendo a guerra do Irã e dos Estados Unidos e todo mundo está falando disso, né, no momento atual. E aí, de repente, você fica vendo o jornal o dia inteiro e, ao se deparar com essas notícias, que o mercado está oscilando, que a economia pode oscilar muito, a tensão global está aumentando e mesmo que objetivamente as suas finanças ainda não tenham mudado, o seu corpo já mudou internamente, a sua respiração já ficou mais curta, os seus pensamentos já estão mais barulhentos, você está preocupada com o futuro da sua empresa, com o seu futuro, com o futuro da sua família e o seu sistema nervoso já começou a escanear o ambiente em busca do que pode dar errado. E aí você já está preocupada, pensando como que você pode se prevenir disso. O sistema nervoso não separa o macrocosmo do microcosmo. Por isso aquilo que parece inseguro lá fora, rapidamente pode parecer inseguro no seu corpo, dentro de você. Então, quando as circunstâncias externas mudam e ficam incertas, o seu corpo já começa a se contrair. E o dinheiro se torna uma das primeiras coisas que o seu corpo vai tentar vigiar, controlar ou se proteger. Então você entra nesse modo alerta, o modo simpático do sistema nervoso, que não tem nada de simpático, tá, gente? Porque na verdade é um estado muito estressante. O dinheiro está profundamente ligado à segurança. Comida, abrigo, escolha, liberdade, futuro. Então, quando o mundo lá fora parece instável, o dinheiro costuma ser o primeiro lugar, a primeira esfera da sua vida onde o medo vai aparecer. Só que a prosperidade real não se sustenta fingindo que o mundo não é caótico, ignorando o que está acontecendo. A prosperidade real se sustenta quando você tem um sistema nervoso estável, regulado o suficiente para permanecer em equilíbrio mesmo diante do caos, ou para voltar para o equilíbrio depois de passar por um momento caótico ou desafiador. O problema é que o seu sistema nervoso não sabe diferenciar um perigo real, um leão, um predador, de um perigo criado pela sua mente. E quando o seu sistema nervoso percebe uma ameaça, ele convoca alguns guardiões para proteger o teu templo. Um guardião pode trazer emergências para a sua vida, bem quando parecia que estava tudo bem. O outro guardião pode te fazer procrastinar,
te deixar dispersa. Sabe aqueles dias que você não consegue trabalhar direito? O outro guardião pode te fazer se esconder para não ser vista. O outro pode trazer um significado ruim para o seu sucesso e para a prosperidade, e isso te faz recuar. E o outro pode trazer caos para os seus relacionamentos, sabotando a sua prosperidade, bem quando você estava expandindo. E é muito importante que você saiba reconhecer a presença desses guardiões para que você possa utilizar os 5% da sua parte consciente para ser maior do que eles. E aos pouquinhos ir mostrando para os seus guardiões que trabalham para o seu bem que é seguro prosperar, que é seguro ser vista, que é seguro ganhar dinheiro com leveza enquanto você descansa, que é seguro ser feliz, que é seguro ter facilidade na vida. É um trabalho que acontece aos poucos. E quando a gente passa por experiências difíceis envolvendo dinheiro, valor ou segurança, o sistema nervoso cria estratégias automáticas de proteção. E essas estratégias não são defeitos, são respostas de sobrevivência. O problema é que quando elas se tornam crônicas, começam a bloquear a nossa capacidade de prosperar e de expandir. E o Human Design ajuda a entender onde essas respostas tendem a aparecer no seu corpo. Quando o sistema nervoso percebe a ameaça, ele ativa respostas automáticas, como, por exemplo, a hipervigilância, a dissociação, a fuga, a luta, o congelamento ou até aquela necessidade de agradar. No estado de hipervigilância, a gente consegue perceber isso no mapa de Human Design, por exemplo, no centro raiz, no centro esplênico, no centro ágina, que são centros mais primitivos quando estão em desequilíbrio. No estado de dissociação, aqui o sistema te protege se desligando. O corpo entende que lidar com dinheiro é demais. E isso pode estar relacionado a um desequilíbrio no plexo solar, por exemplo, que é um centro de emoções e que pode trazer essa vontade de fugir e não enfrentar o problema. Já no estado de luta, a gente pode perceber o sacral envolvido, conectado com a frustração, que é um centro de energia que pode te levar a achar que dinheiro envolve muito esforço. Ou o centro raiz também, que te leva a trabalhar até se esgotar além da conta. Já no estado de fuga, a gente pode encontrar o esplênico, trazendo o medo de errar, o medo de fracassar. Então pode ser que você prefira nem tentar. Evitar parece mais seguro do que se arriscar. Já na resposta de congelamento, por exemplo, a gente pode encontrar um desequilíbrio no centro G, por exemplo, que é um centro que está ligado à identidade, à direção na vida. E quando esse centro está desregulado, a pessoa não sabe qual caminho ela segue. E sem direção, o corpo trava. Ou pode ser que a pessoa fique com medo de assumir a versão de si mesma próspera, rica, porque ainda é desconhecida para ela. Já na resposta do sistema nervoso que te leva a querer agradar todo mundo, entregando mais do que você tinha se proposto a entregar, baixando seus preços, a gente pode encontrar um desequilíbrio, por exemplo, no centro do ego não definido, que te leva a fazer favores financeiros para você se sentir aprovada, que te leva a cobrar menos do que você deveria, ou entregar mais para tentar mostrar que você tem valor, porque você não confia em si e no seu trabalho. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Cada uma dessas respostas não é uma fraqueza. São estratégias de sobrevivência que o sistema nervoso aprendeu em algum momento da sua vida. Então tenha muita empatia, porque esse sistema trabalha para o seu bem. E o Human Design te ajuda a identificar onde essas estratégias aparecem no seu corpo e como lidar melhor com elas. Afinal, você não é só os 9 centros, tem outros aspectos no seu mapa importantes. Se você viveu com trauma financeiro e vergonha por muito tempo, provavelmente você tem na sua mente uma lista de todas as más escolhas que você fez. Ah, aquele empréstimo que você fez, que você pagou juros altíssimos. As cobranças que você ignorou, deixou passar os prazos. As compras que você fez e nem podia pagar. Um trabalho que você permaneceu por muito tempo e que te drenava. Ou um trabalho que você deixou sem um plano. Um dinheiro que você deu para outra pessoa, mas que faltou para você depois. Uma chance que você teve de economizar, mas não o fez. É fácil olhar para esses momentos no passado e pensar: tem alguma coisa errada comigo? O que eu estava pensando? Por que eu faço isso? Por que eu me saboto? E por que eu continuo fazendo isso? É fácil assumir que o problema é um defeito do seu caráter. É uma preguiça, uma fraqueza, uma incapacidade, uma falta de disciplina, uma falta de maturidade, de responsabilidade.
E o problema é que a cultura frequentemente reforça essa narrativa. As pessoas falam muito sobre maus hábitos financeiros, sobre irresponsabilidade financeira, como se a solução fosse simplesmente você se esforçar mais ou ser mais inteligente. Mas existem estudos que comprovam que a capacidade cognitiva de uma pessoa diminui quando ela está em estados crônicos de estresse. Quando você coloca esses mesmos momentos no contexto de estresse crônico, os recursos mentais ficam limitados. O estresse financeiro não pesa apenas na conta bancária. Ele literalmente muda a forma como o cérebro funciona. Então é como se nesses momentos a sua capacidade cognitiva diminuísse e você não conseguisse tomar decisões de um lugar de clareza e sabedoria. E isso não é culpa sua. Você não é menos inteligente ou menos capaz. É que os seus recursos cognitivos estavam sendo drenados pela preocupação constante com necessidades urgentes. E nesse estado, o cérebro tende a favorecer o alívio de curto prazo em vez do planejamento de longo prazo, da expansão de longo prazo. É como se você só conseguisse pensar no próximo passo. E às vezes o próximo passo não vai trazer um bom resultado no futuro. Por exemplo, pegar um empréstimo com juros altíssimos. Se o seu aluguel vence em 3 dias e você não sabe como pagar, pode ser que esse empréstimo, mesmo com juros altíssimos, terríveis, que vão te levar a mais dívidas, mas pode parecer a única saída naquele momento. Se você está exausta e sobrecarregada, comprar algo que vai fazer com que você se sinta melhor, mesmo que só por alguns minutos, pode parecer mais importante do que colocar esse dinheiro em algum investimento que talvez possa contribuir para a sua expansão e para a sua prosperidade no futuro. Do ponto de vista do sistema nervoso, muito do que a gente chama de más escolhas são simplesmente respostas de sobrevivência. Então tenha mais amor e empatia com você mesma e com a sua versão até aqui. Porque quando a gente enquadra esses padrões como más escolhas, a gente apaga todo o contexto de ameaça e de resposta adaptativa do nosso corpo. A gente assume que todo mundo está vivendo a mesma realidade, que o corpo está no mesmo estado do sistema nervoso, tem o mesmo acesso à informação, o corpo está regulado igual, o suporte emocional é igual e as pessoas têm a mesma margem para cometer erros. Mas essa não é a realidade. Na realidade, muitas pessoas estão tomando decisões envolvidas por muita pressão, com opções limitadíssimas e com um corpo, um sistema nervoso moldado por anos de instabilidade, de humilhação, de traumas. Então, em vez de dizer, nossa, eu fui tão burra naquela época por ter feito aquela escolha, mude essa narrativa daqui para frente. Diga para si mesma, eu estava apavorada e exausta. E naquele momento, aquela saída parecia a única saída. Em vez de dizer, eu sempre estrago tudo, eu sempre me saboto, você pode dizer, eu estava tentando me acalmar da única forma que eu sabia, com a consciência que eu tinha naquele momento. Agora eu estou pronta para aprender novas formas de decidir, de prosperar, de regular o meu corpo. Quando você acredita que você tem um defeito, que você é defeituosa, que tem algo de errado com você, existe pouca motivação para você buscar novos caminhos, para você mudar a sua situação. E qualquer falha vai confirmar essa sua narrativa. Mas quando você entende o seu comportamento como uma estratégia de sobrevivência, você consegue honrar a parte de você, a versão de você que estava tentando se proteger. E a partir desse lugar de compaixão, de empatia, você começa a escolher novas ferramentas que te levam a novos caminhos. Espiritualmente, essa mudança de perspectiva é um ato de generosidade, de empatia com você mesma. Inclusive, muitas tradições religiosas, místicas, enfatizam que as pessoas são mais do que a soma de seus piores momentos. Existe um valor fundamental que não pode ser apagado pelo seu comportamento. Inclusive, o seu mapa de Human Design explica isso, revela isso. Quando você aplica essa visão à sua vida financeira, você começa a enxergar seus erros não como prova de falta de valor, mas como convites para levar amor aos lugares onde o medo e a vergonha antes governava. Inclusive, algo que eu gosto muito de fazer e que eu posso sugerir que você faça também, é imaginar seus anjos ou guias espirituais olhando para a sua história financeira. E quando você visualiza isso, o olhar deles com certeza não é de desprezo.
Com certeza é um olhar de ternura. Eles enxergam os momentos em que você estava sozinha, com medo, fazendo o melhor que você podia com os recursos que você tinha naquele momento. Eles não minimizam os danos, mas também não confundem as estratégias de adaptação com a sua verdadeira essência. Aos olhos dos seus anjos, guias e mestres espirituais, você não é a pessoa ruim com dinheiro. Você é alguém que sobreviveu a condições complexas e que agora está despertando para a possibilidade de um novo caminho, de uma nova realidade. Compaixão não significa justificar o dano causado, mas torna a cura possível, a mudança possível daqui para frente. O corpo pode aprender que o presente é diferente do passado quando recebe novas experiências de segurança. Cada vez que você encara uma realidade financeira com gentileza e amor, ao invés de crueldade consigo mesma, você está oferecendo ao seu corpo uma nova versão de si, uma nova experiência. Então pratique esse mesmo olhar amoroso e empático dos seus anjos, guias e mestres espirituais com você mesma daqui para frente. Combinado?